Muito bem, patriotas, nós estamos de volta aqui no canal TV Brasil na Net com a segunda edição. Exatamente, pessoal, estamos chegando aqui no canal para trazer para vocês mais notícias, pessoal. Aliás, notícias muito ruins, aliás, né, maus notícias, tá bom? Então se prepare, se você está de pé, sente-se aí na sua poltrona, sente-se aí, porque agora vem chumbo grosso, aquela notícia que o patriota não gosta, mas que infelizmente a gente acaba de ter notícias vindo de Brasília, notícias que dão conta de que o STF está afunilando, estão tramando para prenderem urgente, para prenderem rapidamente, em poucos dias, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pasmem vocês o tamanho da barbaridade que está acontecendo em Brasília. Quem vai falar sobre essa notícia é o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que vai esmiuçar essa notícia, ele vai desenrolar, e eu quero que você, meu amigo patriota, vou pedir para você prestar muita atenção, porque realmente é uma tremenda de uma bomba. Vamos ver. Para o que você está fazendo, porque o STF preparou uma nova armadilha para prender o Bolsonaro desde logo. E agora é um combo. Querem prender o Bolsonaro, colocar ele na cadeia e querem sufocar ele financeiramente. Olha, eles não escondem mais a ditadura. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, eu vou te explicar a ordem de Moraes para que a Polícia Federal interrogue o Bolsonaro pai sobre o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos e sobre o financiamento ao Eduardo Bolsonaro. Em segundo lugar, eu vou te mostrar por que essa ordem é ilegal. E em terceiro lugar, eu vou te mostrar como que essa ordem está sendo usada como uma verdadeira armadilha, uma arapuca do STF, para poder prender o Bolsonaro desde logo e sufocar ele financeiramente. É uma armadilha dupla. Então bora lá, direto ao primeiro ponto, sem perder tempo, com essa manchete aqui do jornal que eu leio todos os dias, que é a Gazeta do Povo. Olha aí. Moraes abre inquérito contra Eduardo e manda a Polícia Federal interrogar Jair Bolsonaro. Como assim, Deltan? Agora, o pai é responsável pelo que o filho faz? E que inquérito é esse aí? Pois é, gente. Na decisão que abriu o inquérito contra Eduardo Bolsonaro, pelas ações que ele move lá nos Estados Unidos, que ele está executando lá, objetivando que o Alexandre de Moraes seja punido no Brasil por seus abusos, na decisão, então, que mandou abrir esse inquérito, decisão essa, gente, que eu achei, olha, francamente desnecessária, viu? Porque no dia seguinte, 5 ministros do STF já estavam falando na imprensa e já estavam dizendo que o Eduardo Bolsonaro estava condenado, dizendo que ele ia ser certamente punido. E olha, se o Eduardo Bolsonaro já está condenado, se ele vai ser punido, então para que inquérito, né? O inquérito vira aí um detalhe, uma formalidade. E é claro que a lei não permite nada disso, mas a lei já não importa por aqui faz tempo. Mas enfim, continuando aqui, nessa mesma decisão que determinou a abertura do inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal ouvir o pai, o Jair Bolsonaro, com a seguinte justificativa. Olha aí. Para Moraes, Bolsonaro é diretamente beneficiado pela conduta do filho. Além de ter declarado que é o responsável financeiro pela manutenção do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Os dois serão ouvidos no prazo de 10 dias. A Polícia Federal também deve monitorar e preservar todo o conteúdo postado nas redes sociais de Eduardo que tenha relação com a investigação. Ou seja, gente, o Moraes ele usou uma fala recente do Bolsonaro, uma fala em que o Bolsonaro dizia que ele está ajudando o seu filho financeiramente a se manter nos Estados Unidos, já que ele está lá, afinal de contas, sem receber salário, porque o Eduardo se licenciou da Câmara. E aí ele está usando essa fala para mandar interrogar o Bolsonaro pai sobre isso. A Polícia Federal vai questionar o Bolsonaro e vai perguntar especificamente se ele está mandando dinheiro para o Eduardo, quando mandou dinheiro para o Eduardo, em que momentos mandou, como mandou, quanto mandou de dinheiro para o Eduardo Bolsonaro. E Moraes considera que o Bolsonaro é o principal beneficiado pelos pedidos de punições lá nos Estados Unidos. Ignorando aqui, fechando os olhos para o fato de que as punições venham a acontecer contra o Moraes por conta dos abusos que ele, Moraes, comete sem limites desde 2019. Fica parecendo aquele aluno que está culpando o professor pela nota baixa na prova. Ah, porque o professor que deu a nota, quando na verdade é a culpa do próprio aluno pelos erros que cometeu na prova.
E o Moraes, então, está transferindo a culpa dos seus erros, a culpa das punições que vêm contra ele e querendo culpar Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro pai por isso. Mas segura essa informação aí por enquanto, tá? Que ela vai ser útil para a gente entender em seguida a arapuca que o STF está armando para poder prender o Bolsonaro desde logo. E vamos para o segundo ponto que eu prometi para vocês. Essa ordem do Moraes, assim como todo esse inquérito, são totalmente ilegais. Por quê, Deltan? Em primeiro lugar, não tem crime. Isso eu já mostrei para você em outros vídeos aqui no canal. Denunciar ilegalidades, abusos, violações de direitos humanos é um direito fundamental. É um direito humano garantido pela Constituição, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, pelas declarações de direitos humanos do mundo. É um exercício regular de direito, que está previsto no Código Penal como algo que afasta a ocorrência de qualquer crime. Está lá no artigo 23 do Código Penal. Além disso, em segundo lugar, como não existe crime, não interessa às autoridades brasileiras o que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro. Ele pode mandar o dinheiro dele até para o Partido Democrata, se ele quiser, para quem ele quiser. E mais, financiar um filho é algo normal para um pai. Pagar a estadia do filho no que é que esteja. Se o Eduardo Bolsonaro toma uma decisão e vai para a Indonésia e o Bolsonaro quer pagar a viagem, quer sustentar ele, problema deles, familiar. Em terceiro lugar, o artigo 206 do Código de Processo Penal, ele dá ao Bolsonaro o direito dele se recusar a depor sobre o filho. E não tem poder na terra, muito menos do Alexandre de Moraes, que possa obrigar o Bolsonaro pai a fazer isso, a depor sobre o filho. Um pai não é obrigado a depor sobre o possível crime de um filho, por uma razão humana. A lei reconhece que existem laços morais e lealdade familiares, que são importantes e são protegidos pela própria lei. Por isso a lei desobriga o pai a depor sobre o filho, um possível crime do filho. São valores socialmente reconhecidos, lealdade, laços familiares, mas pelo jeito não são reconhecidos aí pelo Alexandre de Moraes, né? E é aqui que a gente chega ao ponto mais grave da nossa análise, que é o nosso terceiro ponto, que é a armadilha que o STF preparou para poder prender desde logo o Bolsonaro e poder sufocar ele financeiramente. É um combo, prender e sufocar. E nessa parte da prisão, inclusive, tem dois fundamentos que o STF está planejando usar contra o Bolsonaro desde logo e eu vou contar para você quais são. E antes de eu te contar qual que é a armadilha essa, eu preciso falar para você rapidamente sobre a Gazeta do Povo, que patrocina aqui o canal. Ela trouxe essas informações pra gente, e enquanto uma parte da grande mídia tenta abafar o regime de censura do Brasil, as atrocidades praticadas pelo Supremo, as violações de direitos humanos, ficam passando pano aí pros abusos do STF, a Gazeta do Povo não, ela faz diferente. Ela expõe o que os poderosos querem esconder. Ela denuncia, sem máscara, sem passar pano, sem distorcer. Ela levou relatos e denúncias para a OEA contra os abusos de censura do Brasil. É por isso que eu escrevo na Gazeta, eu participo dos programas, eu sou leitor há anos. Muito antes de eu ser comentarista da Gazeta, eu já era leitor e assinante. Lá não tem militância, não tem pauta encomendada, não tem medo de dizer a verdade. Se você também está cansado de ser manipulado por uma imprensa que age como assessora dos poderosos, foge delas. Faça como eu, assina a Gazeta, que liberou para vocês que são inscritos aqui no canal um super desconto na assinatura. De R$ 27,90, gente, por apenas R$ 1,90 por mês nos primeiros 6 meses. Gente, onde você acha um desconto assim? R$ 27,90 por R$ 1,90. É um desconto de cerca de 95% do preço. Sai praticamente de graça. E você cancela quando quiser. Passou 6 meses e quer cancelar? Você cancela. Se não gostar e quiser cancelar depois dos 6 meses, pode cancelar. Mas eu tenho segurança de que você vai querer manter como eu mantenho. Então acesse agora gazetadopovo.com.br/Deltan. Você também pode usar aí o QR Code que aparece na tela, ou você pode clicar no link da descrição que eu vou deixar aqui embaixo aqui do vídeo. Nessa promoção, você paga em menos de 7 centavos por dia para ter acesso a tudo. Noticiário, minha coluna semanal, as análises do Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, o Guzo, Rodrigo Constantino e muito mais. Eu vou repetir para finalizar aí. gazetadopovo.com.br/Deltan. Assine e ajude a Gazeta a continuar trazendo jornalismo corajoso e comprometido com a verdade. A gente se vê também por lá. E bora agora então para o terceiro e último ponto que eu prometi para vocês, que é a nova armadilha do STF para prender e sufocar Bolsonaro. E ela tem duas partes. A primeira parte é a prisão e a segunda é o sufocamento financeiro. E a estratégia da prisão é também dividida em duas partes. E a primeira estratégia de prisão é a seguinte: a gente viu que o STF está considerando as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos como se fossem crime, certo?
E que tipo de crime seria esse? Seria o crime de coação no curso do processo, porque ele estaria coagindo os ministros, e o crime de obstrução às investigações. E você já entendeu que eles já vincularam essas ações e a permanência do Eduardo nos Estados Unidos com o próprio Jair Bolsonaro, dizendo que o Jair Bolsonaro seria o maior beneficiado e o financiador dessa campanha contra os ministros do STF. Pois é, esse depoimento do Bolsonaro ele é uma armadilha. Por quê? Porque o Moraes quer tirar do Bolsonaro a confissão de que ele está mandando dinheiro para o Eduardo, para dizer que o Bolsonaro que está financiando os crimes do Eduardo e se beneficiando desses crimes, que ele é responsável pela obstrução às investigações. Com isso, o STF vai fazer o quê? Vai dizer que o Bolsonaro está obstruindo o processo contra ele mesmo aqui no Brasil. E olhem só, a obstrução do processo é uma das principais causas de decretação da prisão preventiva, que é aquela prisão que você faz a qualquer momento antes do final do processo. Ou seja, com isso na mão, eles podem usar isso para prender o Bolsonaro já, agora, desde logo. E a segunda estratégia da prisão, você vai ler na tela agora. Dá uma olhadinha aí, ó. Essa aqui é a segunda estratégia para prisão. Deu aqui no Metrópolis, Igor Gatelha, ligação do Bolsonaro para Mourão, antes de depoimento, pode complicar Bolsonaro no STF. Como revelou a coluna, o Bolsonaro ligou para o Mourão para tentar influenciar no depoimento do senador ao STF no inquérito do golpe. Muito bem, pessoal, como eu disse para vocês, a notícia é péssima. É uma tremenda de uma bomba. Eu vou voltar aqui no canal agora mesmo, na sequência, com o Deltan Dallagnol, que vai fazer aqui, pessoal, eu vou trazer a segunda etapa para complementar essa notícia e você vai ver que o pior ainda está por vir, tá? Você vai ver aqui na continuação o tamanho da barbaridade que o Deltan Dallagnol vai revelar nesse vídeo de hoje. Vamos ver. Olha, o STF ele pode interpretar uma ligação que o Bolsonaro fez para o general Hamilton Mourão, que foi relatada para a imprensa pelo próprio general Mourão, e pode interpretar essa ligação como uma tentativa de interferir nas provas, nos depoimentos, especificamente no depoimento do Mourão. E isso é uma causa clássica de prisão. Contudo, seria nesse caso algo forçado, algo fora da lei. Por quê? Porque segundo o próprio Hamilton Mourão, segundo o que ele mesmo relatou para a imprensa, o Bolsonaro não ligou para colocar palavras da boca dele, não. Só ligou para ressaltar pontos sobre os quais seria importante que o Hamilton Mourão falasse para sua própria defesa, para a própria defesa do Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro ele só pediu que o Mourão ele relatasse a verdade e que não esquecesse de falar sobre certos pontos. Mas, gente, embora isso seja legal e legítimo, hoje no STF tudo é uma questão de interpretação. Eles esquecem os fatos e eles criam versões e narrativas. E aí eles podem usar esse fato aí como uma âncora para uma narrativa de que o Bolsonaro estaria interferindo em depoimentos e usar isso para poder prender e legitimar uma prisão desde logo também. E não é só isso. Como eu disse, a estratégia da prisão é uma e tem uma outra paralela que é a estratégia de sufocamento. É uma estratégia dupla. E eles vão usar o depoimento do Bolsonaro agora sobre o Eduardo Bolsonaro, sobre o apoio financeiro ao Eduardo, para sufocar o próprio Bolsonaro pai, o Jair Bolsonaro financeiramente, para bloquear o seu patrimônio, para impedir que ele continue mandando dinheiro para o Eduardo. Olha o que saiu na coluna da Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Olha aí. Bolsonaro pode ter os bens bloqueados por financiar Eduardo em ação contra a STF nos Estados Unidos, dizem ministros. Como vocês estão vendo aqui, no canal, aqui nos vários vídeos que eu estou postando, o STF está desesperado com as sanções que vêm dos Estados Unidos. Está desesperado. E aí está fazendo arapucas, está tentando se vingar, parar isso de qualquer forma. E está praticando uma série de novos abusos e ilegalidades. Olha aqui a arapuca. Jair Bolsonaro pode ter os bens e contas bloqueados por sustentar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Por fazer algo que qualquer pai faz. Que absurdo, gente. Olha aí. De acordo com o magistrado ouvido pela coluna, entre as medidas cautelares que podem ser adotadas no futuro está inclusive a prisão preventiva do ex-presidente. Então é a estratégia dupla deles, de sufocamento financeiro e prisão preventiva. Tá aí a jogada, pessoal. Eles vão prender o Bolsonaro e bloquear todos os seus bens para colocar ainda mais pressão no Eduardo lá nos Estados Unidos, que vai ficar sensibilizado e preocupado com a situação do pai na cadeia, até mesmo por conta de todos os problemas de saúde do Bolsonaro pai decorrentes da facada.
Vocês conseguem imaginar aí o desespero de um filho longe do seu país, longe do seu pai, longe da sua família, não podendo voltar pelo risco de ser preso com uma prisão ilegal, vendo seu pai ser preso, ter os seus bens bloqueados? Consegue imaginar o desespero com a situação da Michelle, da filha mais nova do Bolsonaro, que vão ficar desamparadas, sem o esposo, sem o pai, com o patrimônio da família bloqueado? E tudo com base em quê? Com base em ilegalidades, abusos, teses que não se sustentam na lei e nem na realidade. O STF nem esconde mais. Eles agem como as piores ditaduras do mundo quando os dissidentes políticos fogem dos seus abusos. Na Coreia do Norte, em Cuba, na Venezuela é assim. Quando um dissidente foge, sai do país para se proteger, os ditadores vão para cima das famílias. Agora a gente vê que o STF está reagindo de forma desesperada às punições que podem vir dos Estados Unidos e Trump contra Moraes, contra outros ministros, contra o PGR e contra a Polícia Federal. E aí estão soltando uma série de coisas à imprensa e a gente fica olhando para isso tudo e cria duas hipóteses. A primeira hipótese é real. Eles querem efetivamente prender o Bolsonaro, querem prender o Eduardo Bolsonaro com base em uma série de ilegalidades. Eles anunciaram até que iam prender o Bolsonaro pai em julho e se fica pensando como, só pode ser se for uma prisão preventiva. Agora, uma outra hipótese é de que eles estão criando tudo isso com uma bravata, com uma espécie de ameaça, com uma espécie de pressão para que Eduardo Bolsonaro pare de agir nos Estados Unidos para que o Moraes seja punido, para evitar as sanções americanas. E aí poderia ser uma ameaça, uma bravata que possa não se concretizar. Mas a questão é, quem vai pagar para ver nesse Brasil em que o STF já extrapolou todos os limites, em que aquilo que parecia impossível a gente vê acontecendo dia após dia? Essa é a questão que fica e eu quero ouvir a sua opinião. Muito bem, pessoal. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos chegando ao final de mais uma edição. Eu só quero agradecer, primeiramente, a audiência de vocês aqui no canal, é claro, porque sem vocês, meus amigos, a gente não seríamos nada. Primeiramente, Deus e depois a grande audiência aqui do canal TV Brasil na Net. Quero deixar a todos vocês um grande abraço. Antes de ir embora, vou pedir também para você não se esquecer de deixar aqui aquele like maroto, aquele like, pessoal, com gosto mesmo, para dar aquele adianto aqui para o canal. E vou pedir também para você já deixar o seu comentário, o que você acha das barbaridades que estão fazendo lá em Brasília com o nosso querido capitão, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre aqui nos comentários do vídeo e deixe aqui a sua opinião. Eu volto amanhã cedo na primeira edição aqui do canal TV Brasil na Net. Beleza, pessoal? Até mais.